essa questão do crescimento, eu até tenho uma propaganda na Rádio Bandeirantes, em Goiânia, na hora do esporte. Os próprios caras que apresentam, ali, tá? Os apresentadores eles criaram um slogan para a Kaizen sem eu colocar nada em script. Eles falam, Kaizen Distribuidora, a maior do Centro-Oeste. Tô bonito? Cara, você é lindo. Ah, então tá. É igual aquele negócio... Quero fechar com ele. Quero fechar com ele. Você é lindo. Rapaz, eu quebrei o braço, né? Aí eu fui no médico lá, ele engessou e tal. Aí aqui tava pronto, eu perguntei. Doutor, depois que eu tirar o gesso, eu vou poder tocar violão? Eu falei, cara, no mesmo dia. Sem problema nenhum. Eu falei, rapaz, que bom, porque eu nunca aprendi a tocar. Que aprenda dessa vez. Salve, pessoal, tudo bem? Sou Fábio Mariano. Aqui a gente vai estar falando do Papo Absoluto. É um podcast que a gente fala sobre empreendedorismo e traz empreendedores e gestores de empresas para falar pra gente bastante sobre o que é a vida nos negócios, né? O que é empreender e quais são as dificuldades que a gente encontra. E como agência, eu falo sempre para os meus clientes isso, a gente não é especialista em nada, a gente é especialista em marketing. Então, a gente encara desafios dos mais diversos, trazendo pessoas que são de lugares muito distintos, de mercados muito distintos, para falar para a gente sobre as coisas. E se você quer entender um pouco melhor sobre os desafios que o empreendedorismo gera, e como a gente soluciona esses problemas em diversos tipos de segmento, seu lugar é aqui. Aprende com os mestres, que não sou eu. Nesse caso, Marcão Loredo, e esse cara tem história demais. Nós já conversamos no passado, vocês podem pesquisar, depois eu deixo o link aqui embaixo, num podcast que eu tinha antigo com um antigo sócio. E... cara, ele é professor de faculdade, professor de pós-graduação, tem uma empresa, aí nem disse é representante de outras. Obrigado por vir, cara. Tirar dentro de toda essa bagunça da vida dele, tirar um tempo pra vir conversar com a gente. Valeu mesmo. Eu que agradeço aí o convite, né? Mais uma vez. Exatos 2 anos atrás, estávamos nós aqui. É isso aí. Gravando o nosso primeiro podcast. E como eu te falei, muita gente me conhece graças àquela oportunidade que a gente teve, né? Que legal, e uma frase que marcou, e eu tenho até hoje na minha foto do meu Instagram, é que a gente profetizou que a Kaizen, em pouco tempo, seria a maior distribuidora do Brasil, né? E a gente vem caminhando para isso, em parceria com os nossos mentores, parceiros, que a gente teve a oportunidade de trabalhar junto. Eu tive a oportunidade de ser liderado pelo Wilson, que fez o podcast aqui anterior. E hoje a gente é um parceiro, né? E grande parte desse nosso crescimento vem dessas parcerias. Então, você abriu o podcast falando do empreendedorismo. É claro que a gente não faz nada sozinho, né? A gente não é nada sozinho, nem corno. Hoje você não consegue sozinho. Então, precisa de alguém. É verdade. Então, a gente sempre, brincadeiras à parte, a gente precisa de ter os soft skills para que a gente consiga ter ao nosso lado pessoas que vão confiar na gente, né? Depositar essa responsabilidade. Eu falo isso hoje depois de ter batido cabeça em relação a isso, que eu sempre fui o leão guerreiro solitário, o lobo solitário. Legal. Né? E a partir do momento que eu consegui enxergar que a gente não consegue fazer nada sozinho, a gente tem que delegar, a gente tem que colaborar, a gente tem que perder para os outros ganharem também, diminuir nossa margem para que os outros também recebam parte compensatória no processo. Eu comecei a evoluir um pouco mais e assim, eu recomendo a todos. Então, todo mundo fazendo parte do processo. E quando a gente fala em soft skills, eu estava vendo aqui no seu podcast anterior, você falando que não é mais B2B. E você tem toda a razão. São pessoas lidando com pessoas o tempo inteiro e em todas as frentes. Isso aí. Então, em todo momento, você tem contato humano. Se a gente perder esse contato humano em virtude de uma inteligência artificial ou coisa assim, a gente vai perder a nossa essência. E esse não é a receita do sucesso. Isso aí. É lógico que daqui a pouco a inteligência artificial, agora, nesse momento, já faz parte de muita coisa para agilizar, mas que a gente não perca essa humanidade. Então, essa old school, vamos dizer assim, modo old school de agir, nunca pode perder
a essência, cara. Então, eu falo isso porque pessoas vão lidar com pessoas o tempo inteiro. E se essas pessoas não tiverem a vontade, não se sentirem à vontade, sejam elas colaboradores, fornecedores, clientes, a gente não tem grande espaço nesse futuro. Cara, você falou muita coisa que eu devia ter pegado até um papel para anotar, na verdade. O primeiro é soft skills. Eu tenho uma frase minha que eu falo bastante, que é assim... Soft skill é a coisa mais importante que tem no mercado de trabalho. E as empresas têm dificuldade de enxergar isso. Por quê? É muito mais fácil você pegar alguém que não sabe nada e pagar um curso para ela e fazer ela aprender aquele hard skill do que movimentar o comportamental. O comportamental é impossível. Se a pessoa é encrenqueira, não sabe trabalhar em equipe, você não molda isso. Então, na minha opinião, como empresário, soft skill é a grande sacada do futuro. Pensar sempre em contratar pessoas com soft skill. Mas, na minha visão, esse é o maior desafio. Porque todo mundo, quando vem conversar com você para fazer uma contratação, a pessoa está preparada para aquilo. Me conta, como que você hoje administra isso? Você falou das parcerias, eu acho relevante. Você tem parceiros que contratam para você? Quais são as ferramentas que você usa para identificar os soft skills dos seus colaboradores? Então, nessa trajetória a gente já passou por muita coisa, né? Então, até o fato de ter uma vaga, né? Eu lanço uma vaga com aqueles pré-requisitos, a pessoa chega com aquilo pronto, com o currículo, preenchendo todos aqueles requisitos, a gente coloca para dentro, faz o treinamento, passa uma semana, a pessoa sai, ou a pessoa não é nada daquilo que falou no currículo, enfim. Pensei já em contratar agências de RH, já tive algumas entrevistas com eles para a gente ver se funcionaria. Eu pensei melhor e falei, cara, como que eu escolhi estar onde eu estive, estar onde eu estou e os parceiros que eu tenho? Que forma que eu fiz isso? Então, eu olhei para mim. E, de fato, uma coisa me chamou a atenção. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que os valores de quem está entrando na nossa empresa batem com os valores da minha empresa. Perfeito. Primeira coisa, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo. Isso aqui não é discriminatório, não é nada, mas ser cristão, independente de religião, acreditar em Deus. Isso é um valor muito forte para mim. Legal. E para minha empresa. Então, se o cara tem um currículo top, né, excelente, mas se esse valor não bate com o nosso, já não serve para trabalhar comigo, porque mais dia, menos dia, vai haver um choque. Então, a primeira coisa que eu defini, quais são os valores da nossa empresa? Apresentamos para o candidato. Seus valores batem com isso. E na entrevista a gente já vai puxando alguma coisa. Claro. Né? Então, essa foi a forma que eu encontrei. E graças a Deus tem feito... Vem dando certo. Tem dando certo. Legal. Vem dando certo. Acho que o segundo grande ponto que você colocou que eu queria discutir, assim, parcerias. Cara, é muito difícil estabelecer parcerias boas. Por quê? E eu acho que, assim, quanto maior a sua proporção de mercado, mais predatória se torna aquele interesse, né, de se aproximar de você. E isso é um puta de um risco. Porque quando você coloca pessoas dentro do seu ecossistema, você nunca sabe exatamente se elas querem contribuir ou se elas querem drenar o seu sucesso. E aí, eu também queria que você discorresse um pouco sobre isso. Também deve ter a ver com valores, imagino que sim, mas como que você consegue filtrar quem realmente é relevante ou quem tá ali só para te ferrar, só para te sugar? Como que você consegue mapear isso? Cara, acho que as coisas acontecem muito naturalmente. Né? A gente já tem um pouco de experiência, uma certa caminhada, e eu sempre... peço nas minhas orações, eu peço que Deus me livre de todo mal. Então, nisso já me dá um filtro bem legal. Né? Isso já me dá uma tranquilidade de saber que pessoas que vão se achegar a mim, no mínimo, vão ter boas intenções. E eu creio na humanidade, acho que eu sou otimista por natureza, eu tenho certeza que quando eu morrer eu vou para o céu. E eu acredito nas pessoas até que me provem o contrário. Então, nesse sentido... eu tenho muita abertura. E eu enxergo tudo muito com bons olhos de oportunidade. Né? Lógico, a gente faz uma pesquisa prévia de quem está se juntando, quem está se fazendo proposta. Eu não falo não, né? De primeira mão. Não, eu tenho uma coisa para te apresentar, preciso conversar com você. Sempre ouço, sempre arrumo um espaço na agenda, a gente ouve.
né, enxerga ali qual que é o motivo, qual que é o pretexto, né, qual que é o objetivo daquilo lá, e a gente faz uma análise, né, eu faço uma análise, eu sento com meus pares, com os meus conselheiros, com até os nossos parceiros, faz sentido, não faz sentido, e a gente vê, porque a gente chega num certo ponto também, até brinquei ontem com o Nivaldo, falei, cara, eu tenho que ver o que é importante para mim. Só uma pausa. Nivaldo, seu nome tá aparecendo muito aqui, viu, cara? Vou trazer você aqui pra conversar também. Não é possível. Eu falei... É o segundo papo que o Nivaldo Eu aparece. falei para ele nesse sentido. Falei, cara, a gente nasce sozinho e a gente morre sozinho. Né? Então, no meio do caminho, a gente vai encontrar pessoas que vão estar com a gente. Mas num leito de morte, numa situação de Covid, onde o cara vai ser... né? Aconteceu muito na época da pandemia, né? Amigos meus que me contaram, me relataram isso, que falaram assim, cara, eu fui ser entubado, então eu tive que tirar tudo, celular, aliança, corrente, eu fui sem nada. Né? Então, você imagina isso, a gente nasce sozinho, a gente vai morrer sozinho. Então, eu falo isso, não é egoísmo, né? É igual dou o exemplo das máscaras do avião, quando as máscaras vão cair. Pegue a seu primeiro, coloque primeiro em você e depois na criança. Então, você está com o seu filho ali, você tem preocupação com ele, lógico. Mas coloque você primeiro, que você estando bem, você vai levar o seu ecossistema todo numa boa. Então, eu procuro fazer isso sem egoísmo, mas eu tenho que me salvar primeiro para poder salvar alguém que esteja ali ao meu lado. Legal. Isso é uma forma que eu uso. Né? Não sei se é a melhor, não sei se é a mais correta, mas você me perguntou, eu estou respondendo. Não, entendi seus valores. Cara, de novo, eu acho que não existe nenhuma experiência tão válida quanto a empírica. Nenhuma. O cara conta uma história que eu acho o máximo, velho. Vamos supor que eu seja um nadador. Eu sou um professor de educação física, eu vou dar aula de natação. Eu li todos os livros sobre natação, eu sei tudo, eu assisti todas as Olimpíadas, eu quero ensinar as pessoas a nadar. Eu vou conseguir? Não, porque não existe como você absorver experiência empírica com estudo. O ideal é estudo e experiência empírica. Então, o que você está falando, para mim, é o mais valioso de tudo, que é como você vive e como você gerencia seus negócios. E isso, para um cara que está assistindo ali, que quer entender como empreender, aonde levar isso, não tem valor maior. Assim como o Wilson que veio, falou sobre a experiência dele, por onde ele caminhou, aonde foi a jornada dele. Isso, cara, eu acho o máximo. Agora, me fala. A gente conversou da outra vez, você falou para mim assim, tem uma distribuidora em Goiânia que já tem um certo renome, já tem um certo porte, e a gente quer se tornar a maior distribuidora do Brasil. E você tá conseguindo. Cara, fui na Fesqua, de novo falando da Fesqua, e eu conversei com algumas pessoas lá, e todo mundo evidenciou o que é a Kaizen hoje. Então me fala, qual foi a grande sacada? Qual foi a grande estratégia? De onde saiu isso e como você transformou desse jeito a sua empresa? Então, esse exemplo que você deu aí do nadador, né? Eu sempre estudei bastante, sempre pratiquei bastante. E a minha experiência não é que foi da noite para o dia, né? Quem acompanhar o meu podcast anterior vai pegar um pouquinho da minha história e sabe que eu fui muito sabatinado, muito colocado à prova, corri muito risco, né? Eu era representante da Roto e decidi virar a chave, né? Eu saí de uma representação, passei para uma distribuição. Começamos muito... Nossa briga com a Roto era para liberar crédito de R$30 mil. Entendi. Né? Hoje nós temos um crédito limitado, né, Wilson? Então, assim, já passamos Legal, dos limites, vamos dizer assim, em relação a essa questão de crédito. A confiança é tanta que eles fazem parte do nosso planejamento hoje. Então, essa questão do crescimento, eu até tenho uma propaganda na Rádio Bandeirantes, em Goiânia, na hora do esporte. Os próprios locutores lá, os próprios coordenadores, né? Os caras que apresentam. Ali, tá? Os apresentadores. Eles criaram um slogan para a Kaizen sem eu colocar nada em script. Eles falam Kaizen Distribuidora, a maior do Centro-Oeste. Então, legal. É um slogan que, cara, até aqui em São Paulo, que assim, você falou do nosso crescimento, então assim, a novidade fica por conta da nossa filial aqui em São Paulo. Né? Então, estamos abrindo aqui a filial da Kaizen aqui em São Paulo. São Bernardo vai ser, né? São Bernardo. A gente está em Santo André, cidade vizinha, aqui do lado. Então, isso também é mais um movimento que a gente faz de forma estratégica, até porque a gente é distribuidor nacional da 3M, né? Então, a 3M nos atribuiu
essa função. Foi sua primeira representação, você falou, né? Eu trabalhei na 3M de 2004 a 2016. Nem foi representação. E se você era executivo local? Eu era executivo. Legal. Então, isso também nos fortaleceu. A própria Roto, né, a gente tem conversado bastante, eles têm nos passado alguns produtos aí para a gente trabalhar de forma exclusiva, para poder fortalecer e ser bom para ambas as partes e também para o cliente no sentido de estoque, facilidade. E a gente vai estar num hub, né? A gente vai estar abrindo portas aí para o Brasil inteiro. Inclusive, esses produtos exclusivos, tem uma agência de marketing muito boa que está conversando com a Roto lá em linhas bastante fechadas ali, que provavelmente vai fazer campanhas de lançamento de produtos bem incríveis, assim, aguardem. Tem uma agência de bem boa aí. E talvez, quem sabe, Kaizen em São Paulo também. Quem sabe? Estamos nessa expectativa aí. Brincadeiras à parte, eu lembro que da última vez que a gente conversou, você estava começando um projeto muito legal de simplificação de compras para construtoras, né? É isso o seu negócio, não é? Hoje o seu carro-chefe é esse. E me conta como isso funciona, por favor. Da outra vez eu não estava ainda com a representação da Perfil Alumínio, que é uma das empresas que eu represento, que aí tem uma bandeira muito forte no país por trabalhar com sistemas homologados para fabricação de esquadrias, né? Então, a porta e a janela ela tem que seguir um sistema homologado. Legal. Né? O sistema da Roto hoje, o componente da Roto, ele se aplica em sistemas homologados. Tudo bem que a gente tem a aplicação em sistemas que às vezes não se permitem ser testados e homologados, tem funcionabilidade, mas um sistema homologado como o da Perfil, ele conta com o mais alto nível de componentes. Então, eu casei a fome com a vontade de comer. Legal. Né? Então, os sistemas da Perfil com os componentes da Roto. Isso foi super relevante para que eu pudesse fazer com as construtoras essa garantia de entrega de qualidade. Então, eu entrego um sistema, entrego um componente e a gente garante para a construtora que aquilo ali vai estar testado, aprovado e homologado. Então, a gente entrega qualidade. Tudo o que elas precisam para montar as próprias esquadrias. Exatamente. Ou você já entrega em esquadria montada? Não. A gente fornece a solução em materiais. Legal. Então, eu trabalho com a Perfil, onde a gente fornece o perfil de alumínio, com a Roto, os componentes. Temos alguns outros acessórios, que é borracha, guarnições, parafuso, silicone, né? Faz parte dos acessórios. Né? Então, a gente fornece... 3M garante uma parte disso. Tudo, exatamente. Né? Na parte de fachadas, a gente tem a fita da 3M, fita VHB. Então, a gente fornece toda a parte de soluções para que o fabricante tenha condição de montar uma esquadria, com exceção do vidro. Né? O vidro, a gente indica algum parceiro e tal. Mas a gente não plano também? Cara, é uma coisa muito específica. É mesmo? É uma coisa bem técnica. Eu gosto de trabalhar dentro dos meus domínios. Né? Não digo nunca, mas eu acho que a galera do vidro é um pessoal muito especializado, muito técnico, né? Tem muita coisa para entregar e as construtoras acabam enxergando valor. Então, eu prefiro que cada um venda o seu peixe da melhor forma possível. Então, enquanto eu não me sentir confortável para poder assumir uma parte técnica na venda do vidro, onde a venda vire consequência da apresentação dos valores ali, dos benefícios, eu acho que, para mim, por enquanto, não faz sentido. Isso você atribui a uma experiência prévia de negócio, de trabalho, que você cagou em algum determinado ponto, falou, mano, me ferrei aqui, cara, só vou trabalhar dentro do que eu conheço? Não, isso aí para mim, eu sempre me senti seguro dentro do meu conhecimento. Eu não compro aquilo que eu não vendo e vice-versa. Então, assim, dentro da 3M, só dando um exemplo que isso aí me impulsionou, a gente tinha a fita VHB no portfólio, mas ela era muito pouco trabalhada. A partir do momento que eu encarei o desafio, eu aprendi o que era aquele produto e de que forma que a gente poderia apresentá-lo no mercado e ter resultado nisso, eu virei especialista. Tá, você contou isso da outra vez. Então, assim, dentro da parte comercial, a gente que é vendedor, eu sou engenheiro civil, mas eu sou vendedor por essência. Só tem engenheiro, gente chata. Você não é engenheiro não, né, Felipe? Graças a Deus, por favor. Só gente chata aqui, meu Deus do céu. Mas assim, eu sou vendedor. A gente vende, somos comerciais.
né? Mais um engenheiro que tem uma boa capacidade de narrativa, de falar e tal. Eu fiz uma pergunta, a mesma pergunta, e faço pra você. Você sente que isso também foi um diferencial na sua vida? Com certeza. Da capacidade de se comunicar bem? E você concorda com o fato de que algumas profissões a galera é um pouco mais... tem dificuldade de comunicação e tal? Sim. Engenharia eu acho que é um pouco disso, galera é mais quadrada. Sim. É isso mesmo? Sim. O engenheiro, quando a gente sai da faculdade, quando a gente entra na faculdade, você já entra, você vai ser engenheiro, você vai fazer, vou construir prédio. Ou eu vou montar uma consultora, ou eu sou filho de dono de consultora, ou eu vou trabalhar para alguém. Tá. A gente pensa sempre nisso. Isso aí também é o quadrado aí do tradicional, né? Lembro até que na última vez que a gente conversou, você contou um pouquinho desse tradicionalismo aí, de como é que você cresceu, como é que você aprendeu e tudo. Então, a gente ainda tem um pouco disso, né? Então, a gente entra numa faculdade de medicina para ser médico, a gente entra na faculdade de engenharia para você ser engenheiro. E eu sempre tive essa facilidade de relacionamento, porque eu sou filho do meio. Então, o filho do meio, você vai olhar aí o percentual de empreendedores, né? O Wilson é filho do meio também, porque o primeiro filho tá ancorado ali, o queridinho, papapá, beleza. Não aí você nasce... Porque eu sou filho primeiro, não fala isso. É o dodóizinho, né? Não fala isso. O segundo nasce, beleza, você tem aquela atenção ali, até nascer o terceiro. Até nascer o terceiro, todas as atenções vão para ele. Você tem que negociar até a mamadeira. O segundo, bicho, você vai no meio do carro... Você não tem quarto, você não tem aonde se ancorar. Então, assim, desde cedo eu aprendi a fazer conexões. Meu irmão é do meio, sabe, Bubu? Eu aprendi a fazer conexões. Isso eu não tô falando que não tive apoio dos meus pais, dos meus irmãos, nada disso. Mas eu consegui, Fala assim... que é um filho de aço, né? Eu puxei um pouco do meu pai na parte de ser mais extrovertido. Puxei muito da minha mãe na parte de ser mais sério e ser mais sensato e tal, assim. Então, a gente puxa algumas coisas, assim, de cada um, né? O exemplo do meu irmão também, com um cara, super inteligente. Minha irmã, super inteligente, esforçada, dá aula o dia inteiro. Então, assim, todo mundo... Sua família é a mesma construção que a minha? Seu irmão é o mais velho, você do meio e uma irmã mais nova? Exato. Igualzinho a minha. Eu sou o mais velho, meu irmão do meio e minha irmã mais nova também. O pai que queria ter uma menina, tentou uma vez, tentou duas, falou, puta, nasceu, vou tentar de novo. Aí deu certo. Então acaba sendo assim, cara. Nesse sentido aí que a gente tenta seguir. Legal. Entendi o seu produto. E o seu produto tem como propósito simplificar mesmo a parte fiscal e de compra das... Essa é a ideia? Acaba sendo uma consequência na parte fiscal, por quê? A partir do momento que eu vendo para a construtora a solução, a gente chama de pacote, né? Eu entrego o alumínio, vai uma nota da Perfil. Beleza, então nós temos uma nota ali rodando. E pela Kaizen, eu vendo todo o restante dos componentes. Então, se sobrar ou se faltar alguma coisa, é responsabilidade da Kaizen. Entendeu? Então, isso torna-se uma facilidade para a construtora no que sentido? Qualidade. Ela sabe que a gente trabalha só com produto de qualidade. Legal. Garantia. Sabe que a gente vai aplicar o componente que é solicitado no sistema homologado, né? E em relação à garantia, que não vai faltar nada. E se faltar alguma coisa, a responsabilidade é nossa. E vai ter só mais uma nota. Então, eu emito uma nota onde vai tudo. Desculpa, eu te interrompi, perdoe. Eu também acho que ajuda no financeiro, por exemplo, porque em vez de você comprar 400 fornecedores diferentes, com financeiros diferentes, boletos diferentes, seleciona tudo numa nota só, você ajusta ali. E a parte fiscal também, porque dá entrada em, de novo, 400 notas diferentes ali, fazer tributação de cada uma delas. Acho que isso é bem... Não, e a gente vê muito acontecer... às vezes tem algumas consultoras que optam por fazer isso, né? Eles vão estratificar e comprar uma parte de cada fornecedor. Aí chega lá umas 10 notas lá de fornecedores diferentes. Agora você imagina, aí ele teve problema numa roldana, né? Até ele identificar qual nota, qual fornecedor, a construtora tem uma dificuldade de nota de devolução, né? Então, cara, é uma canseira. E a gente, além disso tudo, além de qualidade, preço, garantia, a gente ainda tem essa facilidade. Deu algum problema? Cara, a gente nem quer saber se foi problema nosso ou não. A gente vai lá, resolve, depois a gente vê o que acontece. Perfeito. Eu acho que esse é o caminho. E assim, a gente opta por trabalhar com produtos de primeira qualidade porque o índice de problema de qualidade cara, nossos indicadores são
os mínimos. Os histórias a gente pode contar nos dedos, né? A gente sabe das histórias que aconteceram. Nessa trajetória nossa aí, não tem 5 casos onde a gente teve que intervir e resolver. A gente tava numa reunião lá dentro da FESCO com o pessoal da Rota, aí a menina falou assim, a gente tem que criar uma cultura pro brasileiro comprar as coisas melhor, porque quando você compra um produto de baixa qualidade, aí a gente deu o exemplo de uma roldana de porta. E aí o Wilson tá aqui, espero que ele não me jogue o celular, que ele tá na mão na minha cabeça e falar uma merda. Mas a ideia é assim, você vai morar num apartamento por 30 anos, né? Um imóvel, uma coisa de longo prazo para você. Então você vai comprar lá, você vai comprar a roldana mais vagabunda que tem por causa de R$10. Aí você gastou aqueles R$10 a menos, aquela roldana você vai ter que trocar ao longo de 30 anos 10 vezes. Se você comprar uma roldana de qualidade, talvez você nunca troque. Exato. Ela dura por 30 anos. Então, assim, essa diferença financeira na ponta do lápis... Ai, mentira, ele não jogou o celular, não. Não foi. Não... Eu acho que ele concordou comigo. Tô certo? E aí é isso. Acho que se você cria uma cultura de qualidade, mostra para a pessoa na ponta do lápis o valor que os produtos têm, esse fluxo de venda fica mais fácil, as pessoas entendem. E aí você melhora todo o ecossistema, porque as empresas passam a produzir cada vez melhor, com mais qualidade, mais valor agregado, conseguem contratar melhor, as pessoas conseguem ganhar melhores salários e você melhora todo o ecossistema. Eu acho que o Brasil se complicou muito naquela época de importação chinesa de produtos merda, que todo mundo comprava aquele monte de merda que quebrava a cada 5 minutos. E a pessoa se acostumou a pagar muito barato nas coisas e essa cultura é muito difícil de quebrar. Tô falando alguma besteira? Não, é exatamente isso. Só que tudo tem sua hora, né? Então eu não julgo a questão do cliente que às vezes precisa de preço. Beleza, ele tem total liberdade, ele sabe o que ele vai fazer. Eu estou falando da construtora, do fabricante de esquadrias, mas muitas vezes o cliente final ele não tem essa percepção, porque se ele pudesse optar, se ele pudesse entender a diferença que uma roldana de boa qualidade e uma roldana de má qualidade vai fazer na vida dele, com certeza ele optaria pagar um pouquinho mais caro, mas ter tranquilidade do produto melhor. Então, assim, isso é um papo para um outro podcast. Tá? Mas... Só um ponto. Você, além de tudo, você é publicitário, certo? Você tem formação nisso, não tem? Em marketing. Legal. Você não acha que o marketing de conteúdo voltado a esse tipo de instrução é a coisa que mais tem poder, que é o que se chama de marketing for a better world agora, né? Você acha que isso faz sentido? Com certeza. E hoje, né, todo mundo tem pesquisado. Hoje, depois da pandemia, principalmente, o cliente final passou a ser muito mais exigente. Tá. Porque ele começa a ter tudo na palma da mão. Entender um pouco mais das coisas. Quando você vai comprar um carro, você entende muito mais do carro que você está comprando do que o próprio vendedor. Principalmente se for uma revenda multimarcas. Concordo. Né? Porque você estudou. Então, hoje, o cliente final passou a ser mais exigente e está estudando. Eu vou te dar um exemplo. Onde a gente faz uma conta de economia burra. Tá. Muitas construtoras optam pelo melhor sistema, optam pelo melhor componente, pelas melhores empresas, pelos melhores fabricantes. Ok, até aí tudo bem. Só que às vezes elas querem economizar onde pode ter um retorno financeiro, mas que não vai fazer sentido. Vamos falar da persiana integrada. Muitas construtoras, um prédio de altíssimo padrão, coloca a persiana integrada, aquela que desce e sobe lá na janela, com recolhedor manual. A conta que a gente faz vai dar uma diferença ali de, sei lá, se der 500, 600 reais para você colocar um controle remoto, né? Para uma pessoa que vai morar lá 30 anos, todo dia ter que abrir com a mão e fechar. Né? Então, você cobrar 3 mil reais a mais, o cara vai pagar sentido, feliz. Né? Então, às vezes, a construtora faz isso pensando no custo, mas esquece do cliente. O user experience. Então, assim, é uma das coisas que a gente tem que quebrar um pouco esse paradigma. Concordo. E você falou isso, é muito interessante, porque meus pais compraram, dizem ele que é o apartamento final da vida deles, lá no Guarujá, um apartamento lindíssimo, tipo 3 dormitórios, incrível, e todas as persianas dos quartos integradas são com recolhimento manual. Isso me chamou muita atenção. Pelo menos, eu não sei se todas são assim, mas pelo menos aquela persiana, ela tem o espaço para integrar e eles já deixaram o ponto de eletricidade. Exato. Pelo menos isso. Mas eu falei, pai, isso é um absurdo que você pagou, uma bala no apartamento, por que não já vim pronto? Inclusive, acho que dando um passo à frente ainda, pensando em um mundo como ele está hoje,
acho que essas construções de alto padrão já deviam vir, inclusive, com automação pronta já. Porque uma coisa é você instalar automação num apartamento pronto. É um trabalhoso pra caramba, você tem que desmontar tudo, refazer o apartamento quase inteiro. Outra coisa é pra construtora na hora da montagem. Pô, é muito simples. E eles evitam fazer isso. Inclusive, tem uma construtora aqui do lado, a Patriane. Entrevistei o Bruno da Patriane, que é o CEO, e eles já fazem integração porque eles têm essa ideia da entrega super premium e tal, e faz um baita sentido. Mas concordo, cara, plenamente. As empresas vão muito para os pontos do financeiro e esquecem o user experience, que no final das contas é o que mais conta. Experiência do usuário. Se o usuário ficar feliz com o seu produto... E inclusive assistam o conteúdo com o Wilson, que lá eu dei a experiência do usuário que eu tive com a Dell. E, cara, eu só tenho elogios pros caras. Incrível. O que você acha disso? Como é que você trabalha isso dentro da sua empresa, a experiência do usuário? Então, isso aí a gente faz muito a questão agora, principalmente, né? Estamos com uma nova visão na questão do branding. Estamos fazendo um reposicionamento da marca, porque a gente está colocando o showroom em Goiânia. Então, para trabalhar essa experiência do cliente, a gente está com o showroom. Você falou isso para mim, eu acho. Que você leva os arquitetos lá, tem um espaço de convivência, né? Exatamente. Então, a gente tem arquitetos dentro do nosso showroom. Puta, isso é foda. Né? Então, a gente está participando do núcleo metropolitano, que é um núcleo de arquitetos da região. Ele já é forte aqui no interior de São Paulo, em Minas é muito forte, Brasília, e está começando agora lá em Goiânia. Então, a ideia é que o arquiteto, né, leve o cliente final até o nosso showroom, veja as opções que a gente tem, né? Brabo. E faça a especificação em cima do que a gente tem. Essa é a experiência. O cliente ele quer estar num ambiente aconchegante, ele quer ter a experiência de pegar, de tocar, de saber o que vai ter na casa dele, onde ele vai viver o resto da vida. Concordo. Né? Então ele quer ter a possibilidade de ter a persiana integrada, motorizada ou manual, um fecho cremona ou um fecho concha, né? Então, enfim, é uma infinidade de possibilidades que a gente oferece para que a pessoa tome conhecimento disso e não vá só na ideia do construtor, do arquiteto, tenha uma possibilidade de definir, de decidir, né? Nem é do construtor, é do... Normalmente, agora, né, quase todas as obras que estão acontecendo no Brasil são apartamentos que são feitos por construtoras. Quem vende, quem se comunica com você, não é nem a construtora, é o vendedor da construtora que está no showroom. Esse cara, é óbvio que ele recebe treinamento, mas o conhecimento dele é muito menor do que o do arquiteto, do engenheiro que está dentro daquele projeto. Então, cara, eu acho que isso realmente... Vai ter showroom em São Paulo também? Sim. Já? A ideia é ter o showroom aqui em São Paulo. A princípio, a gente vai fazer uso do showroom da própria Roto. Né? Então, eles têm o showroom aqui. A gente vai fazer esse fomento também com os núcleos para que a gente comece a forçar a ida deles no showroom, né? A partir do momento que a gente conseguir estabilizar aqui, começar a formar o nosso, a ideia é formar também o nosso showroom aqui. Legal. Mas assim, cara, essa questão de possibilidade de escolha é diferencial. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu não tenho nada com ela, não conheço, só conheço por essas ações que eu vejo, mas eu fiquei fã, que é a Pormad. Eles trabalham com porta pronta, né? Um kit porta pronta dentro dos prédios, onde eles vendem. E eles têm uma ação que eu acho, assim, fantástica. A Roto está se movimentando nesse sentido. A gente também tem um projeto para poder seguir, copiar esse best practices deles aí, que eles têm uns caminhõezinhos que ficam rodando na cidade, param em pontos estratégicos, param num parque, param num shopping, né? E o cliente vê aquilo lá e tem a possibilidade de entrar e ver quais são os modelos, o que é aquilo e tal, né? Então, é uma coisa itinerante. E lá na Fesco tem o Roto House, que é um container ali, que você tem todas as opções de componentes que a gente trabalha. Principalmente para alto padrão. Tem uma porta camarão, tem o Maxinhar, tem os fechos e tal. Então, a gente procura maximizar a experiência do cliente através também dessa possibilidade de ter alguma coisa itinerante, um showroom itinerante. Então, vai ter uma feira, vai ter um shopping, vai ter alguma coisa, a gente vai levar até a população. A gente sabe que todo mundo não é muita coisa. Né? A gente não vai conseguir atingir óbvio, todo mundo. Mas, cara... Eu preciso quebrar um paradigma. Isso com marketing. Uma coisa assim, na esquadria de alumínio, só para você entender, ela é muito quadrada.
a gente, principalmente, eu andei pouco na feira até hoje, que eu fiquei só no stand da Perfil. Hoje eu vou ter possibilidade de andar um pouco mais, mas eu tenho percebido que o pessoal vem me contar que no alumínio não tem tanta novidade, mas que nos componentes está dando show. Né? Então, a gente precisa fazer também essa mudança na parte de oferta. Concordo. Entendeu? Como que a gente vai colocar, como a gente vai gourmetizar a venda da esquadrilha de alumínio? Eu acho que isso é importante para a gente começar a agregar valor nisso e a gente sair da fuga, fugir ali da briga de preço. Concordo. E assim, vou somar isso que você está falando com uma estratégia que as rádios usam há muito tempo. Como que a rádio faz reconhecimento de marca na rua? A rádio coloca um carinha lá em lugares estratégicos com adesivo, dando adesivo. Só que eles usam um marketing integrado. Então eles avisam onde eles vão estar e dão algum brinde para a pessoa poder ir lá. Esse tipo de instrumento somado a um marketing, principalmente de redes sociais, sucesso. Ah, vou deixar um carro da Kaizen com todo um showroom. Se você quer reformar seu apartamento, vai lá que você vai conhecer, tá perto de você, endereço tal, tal, tal. Pode ser uma campanha de rádio, como vocês já fazem. Pode ser uma campanha de internet para aparecer para a pessoa ali no Instagram. Sucesso, acho que vai ser o máximo. Então, normalmente eu pergunto de projetos futuros, ele já respondeu. Ó, é isso aí, da hora, cara. Bom, só tenho a te dar os parabéns por causa de tudo que você está construindo. Já construiu e está construindo. Sei que você abriu outras unidades também, até o Nivaldo comentou que vocês abriram uma unidade, tiveram um problema lá, né? A Kaizen teve um problema e tal. E é o que eu estava falando no podcast anterior. Problemas regionais, né? Brasil tem algumas questões que a gente sempre tem que levar em consideração. E ser empresário é um risco, né, cara? Afinal de contas. Mas, cara, eu só tenho a te agradecer pelo segundo papo que a gente teve. Os caras já estão ali, ó, vieram prontinhos com a camiseta da Revin, inclusive. E aí eu acho que aqui já deu. Quer deixar um recadinho aí? Manda bala. Cara, só agradecer mais uma vez, né? Agradecer também a Roto aqui na presença do Wilson, que ontem a gente teve a oportunidade de compartilhar um almoço com o CEO da Roto. Então, isso para mim foi um marco. Né? Acho que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo, que é estar sempre numa crescente e ser reconhecido não por ser mais uma carinha bonita no mercado, mas realmente... cara bonita você não tem. Agora que acabou o podcast eu posso falar mentira. Mas eu falo assim, cara, eu tenho que falar que eu sou bonito porque minha filha é minha cara. Só que nela fica bem. Então, entendeu? Engraçado isso. A minha também. É engraçado isso. É estranho. Mas, praticamente um milagre quando a gente olha. Meu Deus. Agradecer a você, agradecer a Roto, né? Agradecer a Perfil Alumínio, que está me dando essa oportunidade de estar me destacando. Agradecer a Kaizen, aos colaboradores. Agradecer a minha esposa Lorena, a minha filha Antonella, porque a gente corre muito. Sim. Né? A gente sempre tem que estar ali fora de casa, né? Dando aqui para lutar pelo conforto delas, mas ao mesmo tempo deixando elas sem a minha presença. Então, o agradecimento vai para elas também. Legal. E a todo mundo, cara. Agradecer a Deus, agradecer aos colaboradores, parceiros, clientes. Acho que gratidão é uma das coisas mais legais que a gente pode ter na vida, cara. Parabéns por essa iniciativa, acho foda. E de verdade, sem suporte, como você falou lá no começo, sem suporte a gente não vai a lugar nenhum, que seja da família. Exatamente. Saber que a nossa filha tá lá, mas a minha filha tá em casa, vai chegar da escola sozinha, mas eu tô aqui gravando, e ela vai chegar assim e falar, pô, eu vou me virar aqui porque meu pai tá lá. Então é um tipo de suporte que não tem preço, cara. Eu acho o máximo, da hora. Você que assistiu, muito obrigado. Se você tá aí, curta, compartilha com a galera aí que precisa de dicas sobre negócios. E, de novo, Marcão, obrigado, cara. Valeu. Tamo abraço. junto. Valeu.